Como enfrentar os problemas que diariamente nos assaltam? A Bíblia aqui, eu já te falei o texto? Colossenses capítulo 3. A Bíblia nos ensina que tudo tem a ver com o seu pensamento, porque os pensamentos têm poder. Nós temos que saber como ou o que colocar na nossa mente, no nosso pensamento, porque podemos colocar morte ou vida, dependendo do que colocamos na nossa mente diariamente. Tem um físico que disse que os pensamentos, eles vêm em forma de energia. Quando você pensa, você está consumindo energia. São correntes elétricas que passam pela sua mente. E essas correntes, se você pudesse polarizar e encontrar o positivo e o negativo, você acenderia uma lâmpada dessas de 110 volts, com a energia que está na sua mente. É até por isso que alguém fala assim: nossa, senti uma energia negativa, uma energia positiva. Se é negativa ou positiva eu não sei, mas que é energia eu sei. Você pensa e produz energia. Se isso não faz mal para outra pessoa, para você pode fazer mal. Dependendo do que você pensa, quando você pensa, você produz uma série de substâncias químicas que geram males para o seu corpo ou bem. Depende do que você está pensando. E esse texto está nos ensinando que aquela mente que nós tínhamos do velho homem, que só pensava o mal, a derrota, o fracasso, ela morreu com Cristo. E ela diz assim, a palavra diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Deus tem orientações para nos dar a respeito dessa palavra. E eu quero falar para você aquilo que vai te ajudar hoje, amanhã, e vai te ajudar na sua vida cristã para sempre. Você pode estar com 100 anos. Se Deus te der essa saúde, esteja com 100 anos fazendo a mesma coisa, porque é um conselho de Deus para te preparar para um mundo agitado e tumultuado que nós vivemos. É interessante que todos os dias você recebe um bombardeio de informações, né? A televisão, o jornal, a internet. Você liga lá e descobre que alguém matou um adolescente, entrou na escola e matou uma multidão. Você descobre que alguém matou o pai ou o filho ou a mãe. Alguém foi estuprado. A igreja pensa uma coisa, a justiça pensa outra. E você diariamente interioriza toda essa informação. E isso muitas vezes faz mal para as pessoas. Tem pessoas que vivem em função do que escutam, do que veem, e aquilo vai alterando a fé. Tem gente que começa o domingo assim cheio de fé, e na segunda, se ele está lá 100%, ele começa 98, 97, 96, aí dá o dia do programa, como é que é o nome? Toque de Deus, aí a fé sobe de novo, aí termina o programa, ele vai, aí agora tem quinta-feira para dar mais uma acelerada, e ele fica com uma fé sazonal, sobe, desce, depende das estações. A fé dele fica volúvel, vulnerável a uma série de coisas, por causa de todas esses bombardeios que temos diariamente da mídia. É interessante que as crises, os problemas que vão nos assolando, querendo ou não, queridos, a gente é crente, a gente ama o Senhor, mas não dá para evitar. Tem dia que a gente fica preocupado, a gente fica com medo, a gente tem medo do que possa acontecer muitas vezes, se a gente não souber como lidar com isso. Às vezes anunciam que o governo coreano está preparando para entrar em guerra contra a Coreia do Sul, ou contra as forças americanas que estão avançando mais de 1 quilômetro da faixa que deveria estar. Você fica com medo da violência na escola, fica com medo de deixar seus filhos na escola, ou fica com medo de sair, parar no sinal determinadas horas, por causa do que está acontecendo. E todo esse comportamento alterado está relacionado com o tipo de pensamento que você tem colocado no seu coração. Você vai pensando e aquilo vai assumindo o controle da sua mente.
E tem pessoas que entram em paranoia, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que começam a ter a fé abalada, começam a ter a estabilidade emocional abalada por causa de uma série de pensamentos que tem. Tem moças que têm medo de não casar na idade certa, mas hoje nós vamos orar por você em nome de Jesus, para que em 3 meses as portas se abram, amém? Deus mande um noivo lá de algum lugar para te abençoar. Tem gente que está achando que está ficando velho demais, tem medo de não encontrar o emprego, tem medo de não conseguir realizar os sonhos que tem, mas nessa noite Deus vai te ensinar que se o seu pensamento estiver no lugar certo, Ele vai abrir as comportas dos céus e vai fazer na sua vida que os sonhos dele se cumpram em nome de Jesus, amém? Tem muitas coisas que precisamos aprender a pensar corretamente. Eu quero te falar de algumas aqui hoje. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu morava na roça lá em Mantenópolis, perto de Mantenópolis, e eu vinha de bicicleta para a igreja. Você já deve ter ouvido essa história, mas eu tenho que contar, porque essa que eu estou te contando você não ouviu. Mas eu descia de bicicleta aqueles morros, e eu estava num propósito naquela época de orar 4 vezes por dia. Porque Daniel orou 3 e deu certo. Eu falei, eu tenho que orar 4, porque eu não sou Daniel. Ele já inventou as 3 vezes, então eu tenho que inventar 4. E eu comecei a orar. Eu orava às 6 da manhã, orava às 5 da tarde, orava quando eu ia dormir e orava 3 horas da madrugada, todos os dias durante 6 meses. Todos os dias. É nessa época que eu pregava para os pés de café. E eu até brinco, né? Se tiver um pé de café no céu, fui eu que ganhei para Jesus, porque eu preguei para ele 6 meses sem parar. E nesse tempo, queridos, eu me lembro que teve um domingo à noite que eu voltei no escuro de bicicleta, e o pastor da igreja tinha pregado uma mensagem. Ele era um alemão, ele tinha sido missionário no Chile, e ele era um homem apaixonado por Jesus. Ele era tão apaixonado por Jesus que ele morreu do coração. O coração é um negócio sério, você não aguenta tanta paixão assim. E ele, um cara apaixonado por Jesus, quando ele pregava, a igreja tremia, era aquela unção, aquela graça, aquela paixão. E eu falava, eu quero ser como esse homem. Ele era baixinho, eu só não queria ser branquelo como ele era, mas eu queria ser como ele. Nem tinha jeito também, eu queria aquela unção. E quando eu fui para casa, eu me lembro que eu fui falando em línguas estranhas, na bicicleta. E era uma poeirada, quando passava um carro, eu chorando, falando em línguas, dava uma barreira assim no meu rosto, e eu limpava aquele negócio e ia chorando na presença de Deus. E eu me lembro que eu fui para casa, nossa casa muito simples, a minha cama, nessa época eu tinha uma cama, porque teve muitas épocas que eu não tinha cama, mas a minha cama, ela ficava no corredor, onde todo mundo passava. E eu deitei ali pensando na mensagem. Aquela mensagem estava me tocando. Eu me lembro que no dia ele cantou uma música antiga, que era aquela música assim: então minha alma canta-te, Senhor. Lembra dessa música? E estava uma unção, aquele negócio, aquele culto. E eu fui pensando naquela mensagem, deitei na cama e dormi. Mas não deu tempo de eu dormir, de eu pegar no sono. Eu tinha acabado de deitar. E pensando assim, Deus, um dia eu quero pregar também. Deus, eu quero ter essa unção também. E fiquei pensando naquela mensagem, como se fosse eu que estivesse pregando. E Deus começou a me tomar ali, irmãos. E eu tive uma visão. Eu não sei se aquilo foi uma visão ou se foi uma realidade assim, física. 2 anjos apareceram. Um me pegou do lado assim, eu vou explicar como é que ele me pegou. Vem cá, varão, que um dia um anjo vai te pegar e você vai saber como é que é pegado por anjo. Ele me pegou aqui assim, ó, e o outro pegou do lado de lá, e fizeram assim: nós vamos dar um passeio. Isso foi um negócio assim, fora do normal. Irmãos, eu nunca pensei em ser astronauta, em conhecer o espaço, mas eu passei no espaço. Naquela época eu não tinha televisão em casa, eu tinha acesso a pouca mídia, mas eu vi muitos sistemas planetários, eu vi galáxias, eu vi planetas enormes. Eu me lembro que eu passava perto deles assim, ó, devagarzinho, assim, ó. Eles eram muito grandes, mas a gente estava numa alta velocidade, e eu nem conseguia falar, eu só via aquela glória que envolvia aqueles anjos, e eu subindo em alta velocidade. E nós passamos tudo que é planeta que existe nesse universo, até não haver mais nada no espaço. Eles ficaram lá para trás, não havia mais nada, a gente estava num lugar vazio, e parou, os anjos pararam. Eles pararam e falaram: olha para lá. Quando eu olhei,
eu vi a Nova Jerusalém. Eu não vi os detalhes da Nova Jerusalém, mas eu vi uma glória tremenda daquele negócio. E eu tentava falar com eles, tentar perguntar e comentar e elogiar, mas eu só falava em línguas estranhas. E eles falaram: olha, nós temos que voltar. E eles desceram numa velocidade tão impressionante, que quando eu acordei, eu dei aquele tranco assim na cama. Eu estava suado de cima a embaixo. E eu falava língua sem parar, desgovernado. E eu ficava e ficando em línguas estranhas, aquele mover sobrenatural. E eu falei: Deus, esse negócio não pode ser sonho, isso é real. Isso é real. É real. E Deus começou a me mostrar que aquilo que você pensa, se você sabe pensar coisas de Deus, aquela coisa vai começar a envolver você. E você vai começar a se tornar como aquilo que você está pensando. Porque quando você pensa em Deus, quando você tem a mente de Cristo, você começa a se transformar como Cristo é, a semelhança de Cristo, seu pensamento, suas emoções, seus sentimentos. E esse texto aqui está nos ensinando que existem problemas que vêm para que o seu foco esteja neles. Problemas vêm te assolando diariamente para que você seja uma pessoa preocupada, ansiosa. Tem muitas pessoas que não conseguem sair do lugar de preocupação. Elas olham para trás e veem que não fizeram o que deviam fazer, e elas ficam paradas no presente pensando: meu Deus, eu não fiz. E por isso elas não pensam no futuro e não saem do lugar e chegam no futuro. O passado está incompleto porque ela não saiu do lugar pensando em derrotas, pensando em fracassos, pensando no dia a dia, pensando nas preocupações diárias. E eu não te convido a ignorar as preocupações, mas eu te convido a direcionar o seu pensamento nas coisas que trarão resultado para você. Porque a Bíblia diz que a fé, ela agrada a Deus. E ela não diz que a fé remove montanha, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, para que a fé seja gerada no seu coração, você tem que ouvir, mas tem que ser como o boi. Porque o boi, quando ele come o capim, o pasto, ele fica durante toda a noite remoendo aquilo. E quanto mais ele remoe aquilo, mais resultado positivo traz para ele. A igreja precisa aprender a ruminar a palavra, se encher da palavra, se inundar da palavra e se transformar na verdade da palavra, para que alguém, quando olhar para você, não diga assim: olha, você é um bom crente. Diga assim: olha, é engraçado, tudo que está na palavra eu estou vendo na sua vida. A palavra diz que tem batismo com o Espírito Santo, eu estou vendo ele em você. A palavra diz que existem frutos, eu estou vendo fruto em você. A palavra fala de prosperidade, eu estou vendo em você. A palavra fala de poder de Deus, eu estou vendo em você. A palavra fala de santidade, eu estou vendo em você. A palavra fala de amor, eu estou vendo em você. Você é a palavra, é a carta escrita. É isso que Deus quer fazer conosco. E a primeira coisa que nós devemos pensar é na palavra. O salmista, lá no Salmo 119, das várias formas que ele chama a palavra, ele fala lei, testemunho, testamento, estatuto. Ele diz assim: como eu amo a tua palavra. A tua palavra é a minha meditação todo dia. E ele começa a dizer: olha, a tua palavra me faz mais sábio que os meus inimigos. A tua palavra me dá fortaleza, a tua palavra me anima, me sustenta. Ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu não ando no escuro porque eu tenho a tua palavra. O Senhor envia a tua palavra e me sara. O Senhor faz dos seus ministros ventos e dos seus anjos labareda de fogo. E ele trazia essa palavra para dentro do seu coração, e essa palavra enchia a sua alma. E ele dizia assim: olha, tem noites que eu passo em claro pensando na tua palavra. A palavra, ela tem poder, queridos, ela transforma vidas. E sabe o que o salmista fazia? Na própria palavra, quando ele enfrentava problemas, ele falava assim: olha, eu não temo, eu não temo. E ele dizia assim: olha, quando o inimigo se levantava contra ele, ele dizia assim: contigo eu atravesso um exército. Olha como é que a palavra dá poder. Eu salto muralhas. Eu posso tudo porque eu sou mais do que vencedor no Senhor. Tudo isso vinha da palavra. E chegou um dia que ele disse no Salmo 119, ele disse assim: olha, a tua palavra me faz mais sábio que os meus inimigos.
os inimigos vinham tentar atacá-lo e ele se desviava facilmente. E eu acho que isso é uma tremenda maturidade, porque o diabo nos acerta, e se ele nos acerta, nós somos imaturos. Mas quando você começa a aprender a se desviar dos dardos de Satanás, é uma vida de dança. Você está sempre fugindo dos dardos do diabo. Quando você aprende a antecipar aos ataques de Satanás, é porque você é um homem que está cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus te fará mais sábio que os seus inimigos. E a Bíblia diz, ele diz assim: olha, eu compreendo mais que os meus mestres e sou mais sábio que os velhos. Acontece uma maturidade não apenas biológica, mas a maturidade espiritual e emocional vem através da palavra de Deus. Ela vai amadurecendo a sua mente, os seus propósitos, porque você está cheio dessa palavra. Queridos, a palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Ela precisa estar na nossa mente. Quando os problemas vierem te assolar, pense na palavra. Traga à sua mente a palavra de Deus e se encha da palavra, porque ela te dará a vitória. Ela te dará estratégia para vencer. Mas não pense só na palavra no que diz respeito aos textos que resolverão os seus problemas. Mas a Bíblia fala de outra coisa aqui, olha. Pensai nas coisas lá do alto. Você sabe que tem coisas que não são da terra. Existem coisas que não são daqui. Você não pode ignorar as que são daqui. Você precisa pagar a conta de água, de telefone, de luz, todo mês. Você tem que ir ao médico, tem que resolver problemas. Não tem como ignorar essas coisas, não é isso que Deus está dizendo. Mas Ele diz assim, olha, resolve o que tem que resolver. Mas se você for colocar alguma coisa na sua cabeça, coloque as coisas do alto. Coloque as coisas que farão bem a você. Coloque as coisas que te estimularão a viver. E eu vou te mostrar algumas coisas e vou falar de outras que eu acho importantes demais. Vamos pensar em coisas que não são da terra. Quando você tem sonhos e propósitos, isso não é da terra. Porque os sonhos são a linguagem do Espírito de Deus, já dizia o César Castellanos. Quando você é uma pessoa que sonha, você é diferente do diabo. Porque o diabo não sonha, o diabo não tem projetos. A missão dele é roubar, matar e destruir. E para fazer o mal não precisa de sonhos, só precisa ser mal. Para ser derrotado não precisa de sonhos. Os sonhos são do Espírito. Quando você começa a investir na sua vida para conhecer mais a palavra, para se encher da palavra, para romper, para ganhar almas, você está pensando em coisas do alto. Você não está preso aqui na terra. Quando você tira um tempo na sua agenda e diz assim, olha, esse tempo é do meu discípulo, você está pensando nas coisas do alto. Você está pensando no discípulo. Quando você começa a dobrar o seu joelho e fala com Deus, oração não é coisa da terra. Na verdade eles acham ridículo, o mundo acha ridículo quando você dobra o joelho e começa a falar com Deus. Ó Deus, e alguém diz com quem você está falando. Mas você sabe, quando você está conversando com Deus, você sabe o efeito disso. Oração não é coisa da terra. Você não vai ver nenhum livro científico dizendo, ore a Deus. Mas funciona. Se você orar a Deus, Deus atende. Então você vai vendo muitas coisas que são do alto. Mas eu quero te falar de algumas interessantes. Assim que não são mesmo da terra. E que você vai precisar delas. Primeira coisa que a gente precisa pensar é no arrebatamento. Você sabe que quando as pessoas pensam no arrebatamento, pastor, o que elas pensam? No anticristo, no Armagedon. Elas pensam no se vai ter fome, se vai ter guerra, se vai ter problemas. Isso não é o arrebatamento. Na verdade você nem precisa pensar no anticristo, porque se você faz parte do arrebatamento, você não terá a oportunidade de conhecê-lo. Amém? E se você quiser conhecê-lo, você não vai para o arrebatamento. Então se você quer fazer parte do arrebatamento, você tem que desconsiderar a grande tribulação, tem que desconsiderar a guerra, tem que desconsiderar essas coisas que estão apontando para o tempo do fim, porque a Bíblia diz que o justo será salvo antes que venha a calamidade. Você tem que saber que quando essa terra não der para viver mais, quando o aquecimento global atingir o seu limite, quando a violência chegar no topo, quando essa terra ficar impossível de viver, Deus dará ordem aos
seus anjos e eles tocarão a trombeta e você será arrebatado. Aleluia. Deus vai chamar um por um. Você vai estar dormindo, ou acordado, ou trabalhando, e Deus vai falar: Antônio Carlos, está na hora, vamos embora. Deus vai chamar você pelo nome, porque você faz parte do arrebatamento. Tem que pensar nisso, queridos. Quando essa terra estiver difícil demais, as preocupações estiverem te assolando, pensa assim: olha, só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Espere só mais um pouquinho, seja fiel mais um pouquinho, porque Jesus está vindo, Ele está às portas, querido. Está na hora da igreja se preparar. Deus está terminando de fazer o vestido de noiva, viu, pastora? Está terminando de apertar os botões. Pastora Lindaura está por dentro do negócio aí, está terminando de fazer os ajustes na noiva, porque está na hora de vestir o vestido. O casamento está prestes. A ciência está louca. Eles estão investindo bilhões no espaço para tentar achar um lugarzinho para o homem morar. E não é nem para o homem, é para o americano morar. Para o presidente e alguns milionários do mundo. Uns 5 ou 6. É pouquinha gente que vai para o espaço. Só que se eles não aceitarem Jesus, eles vão para o espaço muito mais antes do que imaginam. Porque na verdade, queridos, a única rota de fuga dessa terra é para o céu. E você está no caminho certo. Não se preocupe com o ônibus espacial. Não se preocupe com o sonda espacial, com a qual nave vai te levar, porque a Bíblia diz que o penhor da sua herança é o Espírito Santo, e Ele vai pegar a igreja e vai entregar na mão do Pai. É Ele que vai fazer isso. Se tranquilize e pense nas coisas do alto. Eu vou te falar algumas aqui. Primeiro, pense na incorruptibilidade. Poucas vezes falamos disso na igreja. Mas a Bíblia diz que toda a sua feiura vai sumir. Você não é tão bonito assim quanto pensa. Você é lindo, mas para Jesus não está bom ainda. Você vê que quando Esté foi ser desposada pelo Assuero, ela não foi chegando assim, ele: oi querida. Não foi assim não. Ele falou: não, tem que dar um banho nessa mulher, tem que levar ela para o spa, tem que passar um perfume nela, tem que dar um tratamento VIP primeiro, porque eu não quero ninguém catinguento perto de mim. Então ele leva essa mulher, dá um tratamento nela. Jesus está fazendo isso com você. Ele está dando um trato. Ele não vai casar assim de qualquer maneira, não. Ele está dando um trato, meu amigo. Ele está preparando você. Tem muita noiva dura demais. Ele não quer ninguém duro assim no altar, não. Ele quer você deslizando na presença dele. Ele quer você fluindo, flutuando. E depois que ele der o tratamento, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Ele vai tirar os seus defeitos de caráter, de personalidade, da área emocional. Ele vai tratar com você na estrutura, no DNA, na genética. Ele vai tratar com você no espiritual. Ele vai renovar você totalmente. E você vai brilhar, reluzir como os anjos de Deus. A glória de Deus estará em sua vida. É por isso que ele diz: a minha glória vai diante de mim. Sabe quem é a glória dele? A glória dele é a noiva do Cordeiro. A glória dele é você. E ele diz: a minha noiva, a minha glória vai adiante de mim. Jesus vai andando e vai falar: ó, essa aí é a minha noiva, essa aí é a minha noiva, olha a minha noiva, veja como minha noiva é bonita. Ele vai te encher de incorruptibilidade, vai transformar aquelas coisas que você não gosta e que ele não gosta, e você será como Cristo é. A Bíblia diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando você vê um homem abençoado, quando você vê uma mulher abençoada, que bênção que é. Mas isso não é nada, isso ainda não presta para Jesus. Ele quer mais.
A Bíblia diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Cristo se manifestar, seremos semelhante a Ele. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Enquanto não estivermos no ponto, Ele não nos leva. Por isso, queridos, Ele vai passar em nossas vidas um processo onde tudo que é mortal, tudo que é corruptível, tudo que é fraco, tudo que é pequeno, tudo que é derrotado em nossas vidas, Ele vai removendo e vai te levantar do jeito que Ele deseja que você esteja. Ele vai fazer de você como Adão era, uma pessoa cheia de graça, de potencial. Ele vai te levantar para ser um instrumento nas suas mãos para toda a eternidade. Por isso, se você tem uma doença que não foi curada, e talvez se você não for curado até o arrebatamento, não se preocupe, porque no céu essa doença não entra. Você vai ser transformado, o mal vai embora, o defeito vai embora. Deus vai te dar tudo novo de excelência para você entrar no céu e agradar os olhos do Cordeiro. Quando eu penso na incorruptibilidade, queridos, sabe o que eu penso? O meu espírito não concorda que eu não posso atravessar essa parede. Eu queria fazer isso agora. Tem dia que eu não quero andar 100 por hora, eu quero voar. Eu quero, Senhor, eu vou pular daqui, ó, vou chegar lá em Patinga em 1 segundo. Deus fala assim: espera, o arrebatamento está chegando aí. Lá no céu você não vai precisar de avião, vai até andar de carro, porque carro é bom, mas não precisa. Você pode se deslocar de um lugar para o outro na velocidade do pensamento. Você pode comparecer em qualquer reunião que Deus queira que você compareça, porque você não terá limitação física. O seu raciocínio não será limitado. Você terá um cérebro incorruptível. Você que gostaria de cantar como esse pessoal aqui e não consegue porque é desafinado, Deus te dará uma garganta incorruptível. Você vai fazer sucesso no céu, porque você terá tudo incorruptível. Vai cantar no céu, irmã. Eu vou cantar naquele lindo coral. Tem uma música assim. Você vai cantar no céu. Você vai fazer coisas que você queria fazer aqui e não pode. Você sabe que tem muitas coisas que a gente quer fazer aqui na terra que a gente não consegue, por falta de dinheiro, por falta de tempo. Se eu pudesse, pastor, realmente eu faria muita coisa. Eu não pararia nunca. Deve ser a idade mesmo. Mas eu acho que no céu, os seus sonhos impossíveis aqui na terra, você vai poder realizá-los. Eu tenho vontade de construir coisas. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. Vamos imaginar o céu, queridos. Imagina você diante de Deus e Deus fala assim: agora nós vamos assistir um filme. Você pensa que no céu não tem televisão? Não tem igual essa aqui ruim assim. Mas Deus tem tudo registrado. A Bíblia diz que cada pensamento, cada palavra, cada ação estão registrados. E a própria ciência descobriu que cada palavra que você fala, ela não se perde no espaço, mas é uma onda que fica no espaço. E se fosse possível medir, você conseguiria ouvir o sermão do monte ainda hoje. Deus fala assim: olha, nós vamos assistir um filme hoje. Senta todo mundo aí na sala VIP do céu. Um telão. Você pode ver o Davi do tamanho que você quiser, o Golias do tamanho que você quiser. Com aquela visão incorruptível em 3D. Você não vai ver uma tela reta, não. Você vai ver a pessoa na sua frente assim. Aí você está lá assistindo aquele filme empolgado com Jesus. Nossa, Deus, foi bom demais esse negócio. Eu queria estar lá. Deus fala assim: você quer participar desse filme um pouquinho? Eu vou te colocar lá dentro do filme para você ver como é que é. E ele vai lá e interage você com o filme. E você fala: Senhor, deixa eu jogar a pedra. Aí Deus fala: pega essa pedra e taca no gigante para você ver como é que é emocionante. Aí você pega e taca. E você vai ver que Deus pode te colocar na história. Você vai ver coisas no céu, querido, que os olhos não viram na terra. Você pensa que a internet é uma coisa da tecnologia moderna? Que nada. Lá no céu a comunicação é muito mais veloz, a banda é muito mais larga. Lá no céu você envia um vídeo muito mais depressa. Você pode ir junto com ele se quiser. Eu vou ali com o vídeo. Você pensa que esse novo carro aí, o Volt, o Chevy, que a Chevrolet lançou, GM, né, lançou, que faz 160 por hora, anda numa carga de energia por 64 quilômetros.
um carro com a tecnologia bonita. Isso aí, meu amigo, é sucata no céu. Lá no céu não precisa de energia, não precisa de nada. Você fala, vamos embora, ele vai com você, ele obedece a sua palavra. Ele é comando de voz. Você fala, vamos embora. Deus vai te dar coisas que você nunca teve na terra. Se você não tem casa própria aqui na terra, Jesus falou assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e não são barracos, são mansões. E ele disse assim, olha, e se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar, mas é assim. Por isso a sua casa já está compra e paga no céu. Não existe desabrigado no céu, nem enchente. Tem tanta gente que quer uma piscina e não tem como, uma sauninha. A Bíblia fala que lá no céu tem um rio como cristal. Você acha que aquele rio é só para ver? Para ver? Você pode nadar naquilo, meu filho. Você pode dar mergulho no céu, ó, e falar, Deus, é bom demais nadar. É melhor do que Fernando de Noronha, é melhor do que Cancún, é melhor do que qualquer lugar. Senhor, eu quero mergulhar nos teus rios. São rios de vida, são rios de Deus. São aqueles rios que Ezequiel viu no capítulo 47, que saíam do trono de Deus, e por onde passava, produzia cura, produzia milagre. Você vai poder nadar no rio de Deus. Oh, xaracalabaçumanahai. Comece a pensar no céu, querido. Um dia eu estava sentado lá em casa com minha filha, ela começou a passar a mão na minha mão e falar assim, pai, sua mão é tão grande. E ela media a minha com a dela. Sua mão é tão grande, pai. Você sabe como é a mão de Deus? A Bíblia diz, a ciência diz, que existem estrelas que estão a milhares de anos-luz uma da outra. Você acende o farol do seu carro aqui num ponto, e leva milhões de anos para aquela luz chegar no outro ponto onde está a outra estrela. Mas a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele quer medir o espaço, Ele mede com um palmo. Daqui até aqui dá um palmo. A mão de Deus não tem tamanho, não tem comparação. É por isso que Ele fala assim, olha, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem os meus ouvidos fechados para que não possam ouvir. O Senhor está com a mão estendida para salvar a tua família, a tua casa. Comece a pensar na mão do Senhor, comece a pensar no braço do Senhor. Quem tem uma mão tão grande, também tem um braço tão grande. É por isso que ele diz que o Senhor desnudou o seu braço e saiu a peleja pelo seu povo. O Senhor é poderoso. É por isso que o salmista falou assim, olha, você já imaginou? Eu acho que o pastor Antônio Carlos é o pastor que tem a voz de pastor mais bonita que eu já vi. Ele fala assim, levante a sua mão, feche os seus olhos. Mas lá no céu vai ter uma voz mais bonita, pastor. O salmista entendeu isso, e ele falou assim, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. E ele disse assim, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Você sabe que os cedros do Líbano é o símbolo da exuberância, da arrogância, da força, da altivez. Mas quando o Senhor fala, a terra treme. Quando o Senhor fala, os cedros despedaçam-se. O Senhor faz ouvir a sua voz na terra, e a terra se derrete. Ele fala e a terra treme. A Bíblia diz que quando ele fala, lá no Salmo 50, ele chama o sol lá em cima e a terra cai embaixo, e todos eles comparecem para ouvir a sua voz. Você vai ouvir o Senhor dizendo assim, filho, filho. A voz de um pai, que está muito acima de toda comparação com qualquer pai que exista na terra. E ele vai te abraçar com esse braço forte e vai dizer, filho, passou o inverno, passou o verão, a primavera já chegou, já se ouvem o som da rola na terra. E ele fala assim, olha filho, acabou, está consumado.
Eis que eu faço novas todas as coisas. Você não vai mais ficar preocupado com a bolsa de Tóquio, nem de Nova York, filho. Daqui para frente, filho, não tem crise americana nem econômica, porque aqui a crise não chega, não existe crise. Aqui a única coisa com C que existe é Cristo. A única coisa que tem aqui é Cristo, que morreu por você e te estabilizou para sempre. Aqui não tem dor, não tem morte, não tem perda. Aqui só tem coisa boa. Aqui só tem alegria, festa. Você quer dar uma festa, tem anjo para cantar. Você quer fazer alguma coisa extraordinária, tem poder, tem graça, tem liberdade para fluir no Espírito. Você vai poder chamar Moisés e falar assim: Moisés, vamos dar uma caminhadinha ali naquela rua de ouro à esquerda do lago da vida, que eu quero te perguntar umas coisas, Moisés. Moisés, quando você falou com Deus para riscar o seu nome do livro da vida, você estava falando de verdade? Era sério aquilo? E ele fala: você está louco, rapaz. Eu sabia que Deus não ia fazer isso. É por isso que eu falei com ele. Porque eu não queria perder o Senhor, e eu sabia que o Senhor não queria me perder. Por isso eu falei: oh Deus, ou vai ou racha, porque eu quero a salvação desse povo. Você vai poder chamar lá, queridos, Davi, e vai falar com ele: Davi, você tremeu diante do gigante. Você vai poder conversar com Davi e falar: Davi, de onde saía tanta inspiração para compor? Como um pastor de ovelha pode se transformar em um rei tão poderoso, que montou uma dinastia tão impressionante? Você vai poder sentar com Jeremias e falar: Jeremias, como você conseguiu ser fiel a Deus, vivendo nas cavernas, vivendo nas fossas, no meio da lama? Jeremias, e ele vai dizer para você: como eu posso negar o Senhor? Ele me chamou, e quando ele me chamou, ele disse: olha, você foi chamado a um povo que não vai te ouvir, mesmo assim você tem que falar. Deus já tinha me dito isso, por isso eu fui fiel. Eu fui fiel, é por isso que eu estou brilhando aqui no céu, porque os fiéis recebem a coroa da vida. Olha aqui a coroa da vida na minha cabeça. Você vai poder conversar com Ana, queridos. Você vai poder conversar com Raabe, que no último momento ela tomou uma decisão que salvou a sua família. E vai falar: Raabe, você sabia que realmente ia acontecer aquilo? E ela vai dizer: eu cria no Senhor. O terror dos hebreus havia assolado a nossa nação. Todos estavam perdidos e confusos. Mas quando eu vi os espias, eu vi a porta do céu aberta para mim. Você vai poder sentar com Paulo e Silas e falar: Paulo, me diz aqui, que canção vocês cantaram que derrubou a cadeia? Me conta a letra dessa canção, porque eu quero cantar pelo menos uma vez aqui no céu. Você vai conversar com tantas pessoas, queridos. Fica pensando como é a sua vida no céu. Pensa como será estar diante de Deus, sem culpa, sem trauma, sem feridas, sem conta bancária, porque Deus será a sua conta, acesso livre, sem limite. Você pode pegar tudo que quiser. Você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero sacar agora 1 milhão de anos de conhecimento, porque eu quero aprender um monte de coisa que eu não aprendi na terra, na igreja, na teologia, na ciência. Deus, me ensina, Deus. Me ensina como o Senhor estabeleceu as leis fixas, como o Senhor disse ao mar para não sair daquela posição, e ele te obedeceu por tantos anos. Me explica, Senhor, como funciona o esquema dos ventos, como o Senhor ordena os ventos. Senhor, me explica como é que o Senhor sustenta o universo com a palma da tua mão. E Deus vai começar a te ensinar. Deus vai te mostrar, queridos, que não há limite no céu. O céu é muito melhor que você imagina. É melhor que Nova York, é melhor que os lugares mais tranquilos do mundo, mais ricos, mais bonitos. Deus fala na sua palavra aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, Deus reservou para aqueles que o amam. Tudo que eu estou falando aqui é apenas um rabisco. É apenas um rabisco de tudo que Deus planejou para você. É por isso que o diabo tenta te convencer de que o céu não vale nada, de que o céu é branco,
de que o céu é monótono, de que o céu é esquisito, de que Deus é no mínimo estranho, para que você não vá para lá, porque o sonho de Deus para você não tem comparação com nada que essa terra é capaz de produzir. Deus só diz para você o seguinte: espere só mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz que nesse tempo, queridos, nesse tempo, os homens se tornariam arrogantes, amantes de si mesmo, soberbos, rebeldes aos pais, não aceitariam nenhuma forma de autoridade, seriam violentos, seriam pessoas agressivas, pessoas materialistas e apegadas a essa terra de tal maneira. E o Senhor disse que se você não vigiasse, até mesmo os escolhidos poderiam correr riscos. Se esses dias não fossem abreviados, se você abrir muito o seu coração e sua alma, você verá uma cantiga do Espírito Santo dia e noite, um gemido, um lamento, clamando: Pai, vem, vem. Ora vem, Senhor Jesus, porque a Bíblia diz em Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Dia e noite o Espírito está dizendo: vem, 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 amado, vem, vem, amado, vem, amado, vem. E Ele está clamando dia e noite, porque Ele não quer perder você. Cada vez que você se envolve com vidas, cada vez que você se envolve com a sua fidelidade, com a sua aliança com Deus, mais os seus pés vão se despregando dessa terra. Quando os seus problemas aparecerem, não ignore os seus problemas, resolva-os, mas coloque a sua cabeça no céu. Você precisa deixar o seu pé na terra. Resolve tudo que tem que resolver. Faz o que Deus falou com Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas a mensagem de Deus hoje é diferente: põe a tua casa em ordem, porque viverás e não morrerás, porque Deus tem para você uma vida eterna. Eu quero terminar, queridos, nessa noite, e quero te dizer uma coisa. Quando Jesus subiu aos céus, todo mundo ficou assim, vendo aquela nuvem que elevou Jesus desaparecer no espaço. E ninguém queria olhar mais para a terra para não perder a última visão de Jesus. 2 anjos vieram, se aparearam àqueles homens e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir voltará, assim como para o céu os viste ir. Aquele tempo não era tempo de olhar para o céu, era tempo de olhar para os campos que estavam brancos. Era tempo de perseguir, de correr, de espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Mas o Senhor disse que chegaria um tempo quando a maldade se espalhasse pela terra, quando a violência, a multiplicação da ciência, a frieza do amor e todas essas coisas começassem a assolar a terra. Nesse tempo, você deveria olhar para o alto, porque a sua redenção estaria próxima. Chegou a hora de olhar para cima. Agora, quando você for chamar alguém para Jesus, você tem que chegar assim e falar assim: ó, chegou a hora de olhar para o céu, Jesus está voltando. Começa a apontar o homem para o céu. Por muito tempo as pessoas diziam assim: olha, vem para cá que você vai arrumar uma namorada, você vai se dar bem aqui, garotão. Mas agora nós temos que assaltar as casas, num bom sentido, e dizer: venha para Jesus, Ele está voltando. Olha o som do Espírito. É isso aí que Deus quer que a igreja sinta. Obrigado, varão. Que a igreja entre no clima do Espírito e comece a pensar nas coisas do alto, e comece a buscar as coisas do alto. É tempo de você buscar se encher do amor. É tempo de você buscar mais fé. É tempo de você buscar mais poder de Deus. É tempo de você buscar mais revelação na palavra. É tempo de você buscar mais autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. É tempo de você buscar mais graça para pregar o evangelho por toda a criatura, porque Jesus está se levantando para buscar a igreja. E eu sei, queridos,
que ainda que não seja hoje, mas pode ser hoje. Olha para a Bíblia e verás que pela teologia não falta mais nada, pelos sinais não falta mais nada. Jesus poderá voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Nunca uma geração esteve tão madura para a colheita como a igreja está hoje. O Espírito está me levando a te dizer uma coisa aqui que eu não disse no primeiro culto. Muitas eu não disse. Mas quando Deus mandou Noé fazer uma arca, Ele deu um sinal de quando seria o dia do dilúvio. Noé não sabia, mas tinha um sinal. Havia um homem chamado Matusalém. O nome de Matusalém no hebraico significa: quando ele morrer, virá. Era o sinal de Deus para o dilúvio. Quando Jesus foi para o céu, Ele também deixou um sinal. E o sinal é o Espírito Santo. Vai chegar um momento que o Espírito Santo será removido. Mas quando Ele for removido, Ele levará consigo a igreja. Ele vai pegar cada filho dele e vai levar para o céu. Esse é o sinal de Deus. Agora veja bem uma coisa. Nunca em toda a história a igreja passou por um despertamento espiritual como está passando hoje. Não pense que esse mover que está acontecendo aqui é só aqui. Existem alguns documentos que eu tenho contato, que eu tenho visto. Quero passar um dia aqui na igreja. Acima do Canadá, naquelas ilhas mais distantes do mundo, naqueles lugares mais gelados da terra, Deus está fazendo aquela região gelada pegar fogo. Cidades inteiras estão se convertendo ao Senhor. Cidades inteiras estão se rendendo aos pés do Senhor. O Espírito Santo está salvando muçulmanos ao rodo. Eu vi há pouco tempo, eu recebi um médico lá do Afeganistão. Ele pertence a uma missão que eu pertenço. Ele almoçou comigo lá em casa e ele estava dizendo assim: olha, nós não podemos pregar. Eu dirijo um hospital no Afeganistão. Não podemos pregar, mas Deus está salvando muçulmanos direto. Todo dia a gente vê o brilho no rosto deles. Eles estão mudando, estão sendo amáveis, não estão querendo matar. Em meio àqueles conflitos do Bush com o Bin Laden naquele tempo, diz ele que viu milhares de muçulmanos se convertendo ao Senhor. Tem notícias que aqueles mulás estão recebendo visitas de anjos, estão se convertendo dentro das suas tendas e estão pregando o evangelho sutilmente entre os muçulmanos. Enquanto nós estamos às vezes distraídos, o Espírito Santo está trabalhando na calada da noite, está trabalhando na madrugada e está anunciando: o tempo está chegando, é hora da igreja se preparar, se ataviar, porque há pouco tempo soará as trombetas nos céus, e aqueles que estão em Cristo serão transformados, e no abrir e fechar de olhos estarão diante do Senhor para sempre. Aleluia. É tempo de pensar nas coisas do alto. É tempo de buscar as coisas do alto onde Cristo está. Levante-se nesse momento, por favor. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para fechar os olhos e colocar sua mão assim no coração. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Toda a igreja bem forte: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo na minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, entra na minha vida hoje. Receba-me no teu reino. Que eu te recebo em meu coração. Eu faço uma aliança contigo. Eu te servirei para sempre. Em teu nome. Amém. Deixa eu te perguntar aqui: quem aqui não é crente e fez essa oração pela primeira vez? Levanta a sua mão só para eu saber. Quem não é crente e fez essa oração pela primeira vez? Temos ali algumas pessoas. Ali também, ali. Aqui embaixo tem alguém que não é crente? Aqui várias pessoas. Pode abaixar a mão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ouviu a palavra de Deus e você fez uma oração que convidou Jesus para entrar na sua vida.
se essa oração expressa o desejo do seu coração de entregar sua vida a Jesus, eu te convido nesse momento a sair do seu lugar e vir até aqui, que eu quero orar com você. Não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha vergonha, porque quando Cristo estava na cruz com seus braços estendidos e com seu sangue derramado, Ele não teve vergonha de, estando nu, dizer o seu nome e dizer: Senhor, por essa vida vale a pena me entregar. Levante-se do seu lugar e venha correndo para Jesus. Deixa eu te contar uma história enquanto você está vindo. Eu me lembro da história de um homem, de um mineiro, que trabalhava nas minas em busca de pedras. E um dia ele voltava do seu trabalho bêbado, passou por uma igreja, e ele ouviu um pregador dizendo: pecador, salva a tua alma do inferno essa noite. E ele entrou no culto, o culto estava acabando, o pastor já estava fechando a igreja logo depois. E ele falou: pastor, eu vim aqui porque eu quero salvar a minha alma do inferno essa noite. E ele falou assim: não, vem aqui no próximo culto que eu oro por você. E ele disse: não, pastor, eu quero salvar minha alma do inferno esta noite. O Senhor disse que tinha que ser essa noite e eu quero essa noite. E o pastor então orou por ele, ele aceitou Jesus. Chegou em casa radiante, disse: esposa, filhos, eu sou um novo homem. Eu salvei a minha alma do inferno essa noite. Nunca mais eu vou beber, agora eu sou de Jesus. E no outro dia ele foi alegre para o trabalho, cantando, feliz. E todo mundo dizia: o fulano de tal está diferente, olha como ele está. E ele trabalhando naquela manhã antes do almoço, caiu uma barreira do teto do túnel, e ele ficou preso, o seu tórax ficou pressionado por uma pedra, e ele todo ensanguentado, ali debaixo daquela pedra, ele balbuciava algumas palavras, e um colega seu de trabalho disse assim: eu preciso ouvir o que ele está dizendo. E ele entrou pelos aqueles buracos apertados e colocou o seu ouvido próximo da boca dele, e ele estava dizendo um pouquinho antes de morrer: graças a Deus que eu salvei a minha alma do inferno ontem à noite. Graças a Deus que a minha alma foi salva do inferno ontem à noite. Nessa noite, queridos, Deus quer salvar a tua alma do inferno. Ele quer salvar a tua alma da condenação eterna. Por isso eu te convido a sair do seu lugar, assim como esse jovem fez, e entregar sua vida a Cristo hoje. Feche os seus olhos. Está vindo mais uma pessoa salvando a sua alma do inferno. Eu sei que tem mais gente aqui, talvez alguém afastado do Evangelho, alguém desviado. Deus te convida hoje: filho, volta. Ele te convida hoje. Tem mais um vindo. Ele quer salvar a tua alma do inferno essa noite. Saia do seu lugar. Essa é a sua chance. A igreja está orando por você. A igreja está batalhando pela tua alma, porque eu sei que hoje o Senhor quer salvar vidas aqui. Ele quer salvar mais pessoas. Tem muitos aqui porque Ele derramou o seu sangue. E o seu sangue vertido na cruz é um testemunho para você. Oh, Senhor, cada um de vocês aqui tem um valor tão grande para Ele. Quando Barack Obama foi eleito, o nome dele não chegou no céu. Mas quando vocês se entregaram a Cristo, já tem festa no céu por vocês. É uma festa, os anjos estão dizendo: olha, aqui tem pessoas que aceitaram Jesus. E eles estão dizendo: olha, eles são especiais. Eles valem mais que o mundo inteiro. Pode vir, venha a Cristo. Está vindo mais aí. Você vale mais que o mundo inteiro. Nem a prata, nem o ouro desse mundo vale tanto quanto você. Venha a Cristo nessa noite, venha a Cristo, receber perdão dos seus pecados, receber cura para a sua alma, receber vida eterna. Oh, mas alguém está vindo a Jesus. Deixa Deus trabalhar, o Espírito e a noiva dizem: vem. Deixa o Espírito atrair as pessoas a Ele. É dia de salvação. É dia de salvação.
está trazendo mais. Como parar o mover do Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos. Ó Deus, aqui estão essas vidas que para o Senhor vale mais que o mundo inteiro. O Senhor não fez conta do quanto sangue foi derramado. Ó Deus, o Senhor não fez conta de quanta dor o Senhor sentiu, do incômodo de viver na terra. Tudo por amor a essas pessoas. É por isso que o Senhor diz: de longe se me deixou ver, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. O Senhor te ama, querido. Ó Deus, nessa noite nós oramos por essas pessoas que são alvo do teu amor, da tua graça, alvo da tua misericórdia. E eu sei, ó Deus, que muitas maldições têm prendido essas pessoas na terra. Por isso, ó Deus, eu oro que toda maldição seja quebrada, todo jugo seja desfeito, toda cadeia seja desfeita nessa noite, e que essas vidas sejam livres, porque se o Filho libertar, verdadeiramente serão livres. Por isso eu clamo o poder do teu sangue sobre elas, eu clamo o poder do teu nome sobre elas. Ó Deus, que o nome delas esteja registrado no livro da vida, e que elas desfrutem agora da presença do teu Espírito e do poder da tua presença, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui um pouquinho. A Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, os nossos pecados são perdoados. Você tem pecados? Todos têm pecados. Todos os seus pecados foram cancelados na cruz. Não importa o que vocês fizeram. Quando você brigou com seu pai, com sua mãe, ou com qualquer parente, Deus fala assim: eu apago as suas transgressões e os seus pecados eu jogo no mar do esquecimento. E é proibido pescar. Não se lembra mais. Deus, Ele fala: que pecado, eu não me lembro mais, eu esqueci completamente. Uma amnésia divina vem em Deus, e Ele se esquece de vocês, dos pecados, e só lembra que agora vocês são filhos, são santos. O Espírito Santo está morando em vocês a partir de agora, a Bíblia diz. E vocês vão receber uma nova família. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: se algum dia o diabo usou pessoas para dizer para vocês: olha, vocês não são ninguém, vocês não prestam, nunca vão ser nada nessa vida, hoje Deus me usa para dizer que vocês são filhos, que vocês são especiais, que vocês têm valor e que Ele ama vocês. Eu quero te apresentar a sua nova família. Dá uma olhadinha para trás aí. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Sejam bem-vindos ao reino de Deus. Deus abençoe vocês. Podem. Eu quero ainda, desculpa, eu ia mandar sentar, mas eu quero ainda. Posso, pastor, fazer uma oração com a igreja? Eu quero ainda te convidar, se você é crente, ama o Senhor, mas você ficou muito enraizado na terra. Suas raízes estão igual de eucalipto, profundas. E se o Espírito Santo for te levar rapidinho, ele vai puxar e está agarrado. Tem gente assim. A raiz está muito profunda. Deus quer que você seja igual bananeira, raiz fraquinha e só em cima da terra. Quando tiver que puxar, ó, na hora. Ou então, melhor, igual amendoim. Puxou, tá fácil. Se você está se sentindo muito enraizado na terra e está querendo mais paixão por Deus, mais paixão pelo céu, pelo Espírito Santo, pelas coisas do alto, quero te convidar para vir aqui à frente. Já estamos encerrando, mas eu senti de Deus de fazer isso.
Não tem problema você querer casar em 3 meses, pode casar. Mas diga para o seu noivo, olha, no dia do casamento, aconteceu o arrebatamento, é melhor que você esteja preparado, porque eu vou subir. A gente casa junto no céu com o noivo, com Jesus. Deixa tudo avisado e tudo bem acordado. Vem para frente. Saia do seu lugar. Se você quer de Deus uma nova unção, mais paixão pelo céu, mais paixão pela presença de Deus. Tem uma canção antiga que a gente cantava quando eu era criança, que era assim, não sei se eu vou conseguir cantar, ela era assim: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Nós não podemos perder essa saudade do céu, porque você não é da terra, você não é daqui. Deus usou uma matéria-prima daqui, mas você não é daqui. Quando Deus te criou, você veio de Deus. Você é o sopro de Deus aqui na terra. É por isso que você não está satisfeito na terra. É por isso que você quer sempre mais. É porque você tem uma genética do céu. E Deus quer que você saiba que o seu lugar não é aqui. É por isso que Ele diz assim, olha, levantai-vos e andai, porque aqui não é o teu descanso, o seu descanso é no céu. E Deus já está preparando uma festa para você nas bodas do Cordeiro. Ele quer você nessa festa. Por isso é hora de se levantar, é hora de vir a Cristo, é hora de se entregar nos braços dEle e dizer: Deus, eu quero o céu. Eu quero o céu, Senhor. Eu quero o céu. Pode cantar. Comece a falar com Deus. Fale com Deus. Fale com Ele. É a sua vez de falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Você na galeria, você nos bancos. Feche os seus olhos. Deus vai te encher de uma paixão pelo céu. Deus vai te encher de um gozo pelo céu. Vai te encher de uma alegria do céu. Vai te encher de prazer pela eternidade. E você vai viver com o pé na terra, mas com a cabeça no céu. Vai viver flutuando nessa terra, porque Deus tem planos eternos para você. E Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. É hora de pensar nas coisas do alto. É hora de pensar no céu. Pense no Senhor. Renova, Senhor, a alegria desse povo. Renova o amor. Renova o gozo, a fé, a esperança. Seja o louvor, seja o louvor. Está sentado. Adore ao Cordeiro de Deus. No trono. Em nome de Jesus, receba alegria, receba renovo, receba graça, receba unção, receba a glória de Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o séculos dos séculos.
seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio. Levante os braços. Do século. De braços levantados. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Adore ao Rei. Poderoso Adore ao Cordeiro de Deus. Poderoso Deus, Envia os teus anjos neste lugar, Senhor. poderoso Aleluia. Xarabacaramanai. por Onde está sentado? Se entregue diante dele. No trono Lance suas coroas diante do Cordeiro. e ao Cordeiro, Oh, pelo século. Limanarabaxou. ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Atrai a glória do Senhor. Seja a honra, Honra a ti. seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh Deus. Seja a honra, Toda honra a ti. seja a glória, seja o domínio. Levante as mãos pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Adore ao Rei. poderoso poderoso minha alma anseia por Deus. poderoso Receba. Receba. Oh, Aracalamanai. poderoso Receba mais de Deus. Mais. poderoso minha alma anseia por ti. Põe a tua mão no teu coração. Pastor Marcos vai orar por todos vocês. Ó Deus eterno, ó Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, ó Deus de promessas, ó Deus que plantou sonhos em nosso coração e nos mandou olhar para o alto. O Senhor é quem nos faz olhar para cima
É o Senhor quem coloca o desejo em nosso coração de te adorar, de te buscar. Aqui estão esses corações sedentos de ti, da tua glória, da tua unção, da tua presença. Ó Deus, eu clamo para que aquele rio que se vê em Ezequiel 47, que sai do trono do Senhor, possa descer abundantemente como um tsunami sobre o coração desse homem, dessa mulher que está aqui. Poxa, da garama sube, Anai. E que nessa noite você receba mais graça, mais poder, mais unção, mais autoridade, mais amor, mais decalaba, chora, managarabalai. Eu vou contar até 3 e você vai dar um brado e vai receber poder. 1, 2, 3, receba! Vai ser voltado único e exclusivamente para as coisas lá dos céus. Vamos desligar, ó Deus, nossas mentes do contexto de terra e começarmos a ligar no Deus Todo-Poderoso, no trono da graça do Senhor, onde só de lá vem o nosso socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Continua abençoando, Senhor, esta igreja que aprendeu a confiar única e exclusivamente em Ti, que aprendeu a confiar única e exclusivamente naquele que nunca perdeu uma batalha. Ó Deus, queremos nesta noite fazer uma declaração de amor a Ti. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Queremos Te aplaudir, ó Deus, quando Tu mereces. Aleluia. 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 Aleluia.
Vire para alguém e fala assim: essa semana Deus vai fazer um milagre na tua vida. Quando menos você esperar, o sobrenatural de Deus virá sobre ti. Põe as mãos assim. Quem quiser permanecer aqui no templo, pode permanecer. Tem muitos sedentos e famintos de Deus aqui neste lugar. Tem muitos extravagantes na presença do Senhor. Com as mãos assim. Deus, ministramos paz sobre eles. Ministramos paz sobre a igreja, Pai. Jesus Cristo mesmo disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo tem dado. Por isso nós recebemos a tua paz, a tua alegria. Não tem coisa melhor do que estarmos pensando nas coisas dos céus, do que conviver, ó Deus, com os anjos aqui na terra, nos preparando para levarmos um dia para morar com Jesus. Leve o teu povo em paz, ó Deus, debaixo da tua mão de poder e de misericórdia. Livre, Senhor, de qualquer retaliação satânica. Que possamos saltar muralhas, que possamos atravessar exércitos, mas que possamos, ó Deus, confiar plena e exclusivamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Quem tiver necessidade de ir embora, pode ir. Quem tiver necessidade de permanecer, permaneça. Deus tem mais sobre a tua vida.